Então, gente, a gente está aqui no Instituto de Física, né? Aqui a gente fala muito de ciência pura, ciência aplicada, todo dia. É bom a gente começar a pensar também nas consequências da ciência que a gente faz, na importância dela e todas as suas vertentes. Entre várias outras coisas, entre vários outros sentidos em que a ciência influencia na sociedade, um deles é a relação que a ciência tem com a soberania nacional, né? E para falar um pouco sobre isso, a gente está realizando esse evento. A gente, no caso, esse evento é uma parceria entre o Cefisc, o CAASO, o MUP e a Biblioteca do IFISC, com todo o apoio estrutural e tudo mais. Então nós trouxemos 3 pessoas aqui que entendem bastante do tema, né, que vão trazer visões bastante diversificadas. O professor Joelson, que é da UFSCar, Departamento de Ciências Sociais. O Gabriel Colombo, diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação da ANPG, Associação Nacional dos Pós-Graduandos. E o professor Marcelo Zayat, que é professor da ESC, Departamento de Hidráulica e Saneamento. É isso. Então é isso. É para ser um evento, quem já veio em outros sabe bem como é, mas quem não veio, é um evento bastante interativo, bastante informal, tanto é que o formato é bastante horizontal. Os convidados vão fazer uma fala, cada um de 10 minutos, para introduzir. E aí depois a gente abre para debate, todo mundo pode fazer perguntas, colocações. E a gente vai tentando controlar o tempo aí, mas é para ser um negócio bem informal mesmo, sinta-se à vontade, tá bom? E o evento está sendo gravado, como vocês podem ver, mas não se sintam intimidados por causa disso, né? Se alguém fizer alguma pergunta e depois quiser, na eventualidade de vir a ser divulgado, quiser que seja cortado, é só conversar com a gente, não tem problema não. Então, não deixem a câmera intimidada, tá bom? E, se quem quiser, quando a gente for abrir para fala, vocês só levantem a mão aí para a Gabriela, que ela vai anotando os nomes aí a hora, tá bom? É isso, então podemos começar na ordem aqui da esquerda para a direita, né? Mas nós começamos com a deferência do membro da casa. É verdade, Está cheio de referência. Tá bom, então, começar com o membro da casa, né? Eu agradeço o convite, prazer estar aqui discutindo um tema que a gente não discute todos os dias na engenharia, ou seja, não discute nunca na engenharia, né, esses temas. E foi muito importante desde o momento do convite que eu comecei a pensar sobre, né? E eu me dei conta que é uma coisa que eu não tinha pensado. Eu não tinha pensado nunca sobre essa relação de forma tão clara. Embora a gente use muito isso nos elementos do nosso dia a dia, mas eu não tinha pensado sobre isso. Então é um prazer estar aqui, com o Joel, que eu conheço de nome só, conheci hoje pessoalmente. Lá no Ambiental ele é bem famoso, na engenharia ambiental, né? Os alunos, alguns vão fazer IC lá, vão fazer trabalhos com ele. É o Gabriel, prazer estar aqui também. Bom, então eu levantei aqui algumas pequenas contribuições, né, para essa fala, para começar o debate, né? Que eu acho que essa é a ideia, para a gente começar o debate. Eu começaria buscando um pouco o que é o objetivo, né, da soberania nacional. Por que da soberania nacional? O que seria o fator propulsor, né? A ciência como esse fator e por que a gente tem como objetivo a soberania nacional. Então, para mim, o que faz sentido na soberania nacional seria a igualdade entre os povos e nações. Ela só faz sentido para mim nesse sentido, e não como competição, né? Então, por que se busca a soberania nacional e por que a ciência seria propulsora disso, né? Então, para buscar uma igualdade entre povos e nações. Isso para mim que faz sentido. Então, eu nessa busca, né, porque eu ia preparar aqui para falar, eu me lembrei que tem uma disciplina, a primeira disciplina que eu dou na engenharia ambiental, que é no 3º ano, que é uma disciplina bem técnica, cálculo de reatores. E na primeira aula eu sempre pego bem pesado com os alunos que a disciplina é proibido ter fórmula pronta. Eu falo para eles que eu não quero fórmula pronta, eu não quero nada pronto aqui. E o primeiro motivo que eu levanto para eles é: quem aceita uma fórmula pronta está aceitando ser subjugado. Ou seja, eu vou ser dominado por alguém. Alguém me deu uma fórmula, aquilo não funcionou, eu não sei de onde veio, então eu tecnologicamente estou me deixando dominar. E dessa fala ali, na verdade, o que eu estou querendo é motivá-los a desenvolver raciocínios e não aceitar coisas prontas, porque a engenharia ambiental ela vem de um histórico bem complicado da engenharia sanitária, e que é tudo pronto, são receitas, né? Nós copiamos receitas de livros, principalmente importados,
Então são empresas de saneamento que não são brasileiras e que trazem para a gente fórmulas prontas, e o saneamento é isso, um país carente de saneamento, um país que não tem nada e importa fórmulas de outros países, né? Então eu quero motivá-los a buscar soluções próprias com isso. Mas aí tem uma vertente de soberania nacional, ou seja, né, qual é a minha função, né, na engenharia quando eu busco uma experiência própria, quando eu construo meu conhecimento e não aceito as coisas prontas, né? Eu falei, bom, eu já estou trabalhando nisso e não sabia muito bem, né? Eu tinha outro objetivo, e em cima disso, né, dessa minha racionalização, então, já que eu não racionalizava totalmente o que eu fazia em sala, eu busquei algumas contribuições que seriam o que eu acho, como a ciência pode ser assim, uma propulsora da soberania nacional. E a primeira coisa que me vem é o país criar uma estrutura muito forte de universidades e centros de pesquisa públicos. Essa estrutura que nós temos no Brasil hoje, que nos últimos anos ampliou, então esse seria o primeiro propulsor, né, o primeiro ponto. Depois eu pensaria numa política de desenvolvimento científico e tecnológico de longo prazo, coisa que nós talvez nunca tivemos nesse país. A gente vê a China, eu estava lendo outro dia alguns projetos da China para longo prazo, eles falam em 100 anos. Quando é que nós pensamos numa política para 100 anos, né, do país? Não pensamos, nós pensamos num mandato, 2 mandatos, num ciclo, mas não pensamos dessa forma. Como terceiro fator, e isso já entrando nos grupos de pesquisa, é a liberdade para definir os temas de pesquisa. Ou seja, dos grupos de pesquisa e das universidades terem liberdade para definir seus temas, sem imposições, coisa bastante difícil. Como quarto ponto, a formação de pesquisadores críticos, e isso, talvez nas ciências sociais isso seja natural, mas nas exatas nem tanto. A gente está recebendo muitas vezes alunos que se formaram em engenharia, que na graduação só viram técnica, ou seja, tiveram uma formação técnica muito forte, mas talvez não tenham lido nenhum livro fora da engenharia, talvez não tenham tido nenhuma incursão pela área de humanas, alguma leitura mais crítica, e na pós-graduação e na formação do pesquisador, nós encontramos um público que está ávido por aprofundar na técnica. E dificilmente a gente tem uma formação crítica desse pesquisador. Então eu colocaria como um ponto muito importante aí, principalmente nas ciências exatas e na engenharia onde atuo, que a formação desses pesquisadores críticos, né, que entendem que eles estão num sistema, qual é o sistema que eles estão inseridos, e que eles pesquisam nesse sistema, e que a pesquisa deles está condicionada a esse sistema, e na engenharia muitas vezes condicionada ao mercado. Então esse é um fator extremamente importante. E por fim, eu listaria aqui a liberdade de divulgação das pesquisas nos veículos apropriados, coisa que a gente nem sempre tem essa liberdade, né? Em quais veículos eu divulgo a minha pesquisa? Isso é me imposto muitas vezes, não é algo que eu consiga totalmente definir, ou geralmente eu estou nas amarras do Qualis, eu estou nas amarras do JCR, eu estou nas amarras do meu programa que me conta. E em cima disso, ou seja, desses pontos, né, eu levantei a questão da formação de críticos, né, de pesquisadores críticos, e eu fui no site da Escola de Engenharia pegar o que a Escola de Engenharia fala da formação dos seus engenheiros e engenheiras. E está assim lá no site, olha. Através de seus 10 cursos de graduação, forma engenheiros altamente qualificados para atender as demandas do mercado de trabalho ou seguir carreira acadêmica. Me chama a atenção isso, né? Qualificados, altamente qualificados para atender as demandas do mercado. Isso está no site da Escola de Engenharia, o que a Escola de Engenharia prepara, ou que ela espera dos seus engenheiros e das suas engenheiras. Então lá. Isso é bastante preocupante. Na minha visão, isso é bastante preocupante. Porque se eu estou falando de formar pesquisadores, pesquisadoras críticos e críticas,
práticas, nós vamos ter muito problema com esse perfil. E, por fim, para terminar minha fala, né, uma coisa que tem me incomodado bastante dentro dessa questão da ciência e como essa ciência chega à população, né, é uma mistura e um não entendimento do que é pesquisa e do que é extensão, e não saber muito bem qual é a divisão disso. E talvez por muito desconhecimento a gente faça pouca extensão, a gente não tem essa relação da pesquisa com a extensão. Então isso também seria extremamente importante dentro do tema soberania nacional, porque se eu também me fecho na pesquisa e não contribuo em nada para a extensão, ou tenho uma visão torta da extensão, que a extensão é a prestação de serviço para a comunidade, mas a comunidade geralmente vira empresa A, empresa B, empresa C, e não uma comunidade como deveria ser, eu já estou também criando uma disfunção desse objetivo. Então, para iniciar, isso que eu queria deixar como contribuição, eu passo a palavra para a comunidade. Bom, primeiro agradecer o convite. É um prazer muito grande sair da nossa zona de conforto e abaixar no Instituto de Física da USP, né? Imagina que responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo, o tema é muito agradável para se debater. Porque, aliás, não é nem um pouco agradável para se debater. Estamos numa tragédia anunciada, a coisa está piorando, e é muito bom que, na tendência dessa piora, espaços que antes poderiam ser avessos a esse debate se abrem a esse debate, e pessoas que, em tese, poderiam não estar muito preocupadas, se mostram preocupadas com a temática. Então, se por um lado o tema nos traz uma certa angústia, por outro lado, é fundamental que a gente fale sobre ele, é muito bom que a gente esteja falando sobre ele. Particularmente, quando eu recebi o tema, eu fiquei pensando como abordá-lo, né? Porque existem diversas possibilidades de abordar o tema. Mas eu fiquei muito feliz quando eu fui lá no Facebook e vi como é que o grupo que fez a organização do evento estava chamando o evento, né? Colocando bem essa questão. Olha, 3 experiências, 3 trajetórias, né? Um engenheiro, um economista e um dirigente, né, de um movimento nacional estudantil que vão falar sobre. Então eu vou aqui me contentar com uma fala que traz com ela essa trajetória de acúmulo, que é a trajetória de acúmulo da economia. Nesse sentido, contrariando o senso comum, nós poderíamos perguntar se o Brasil é um país soberano. Temos território, temos moeda, temos língua, temos leis e temos status internacional de país. Portanto, somos soberanos. E se somos soberanos, para que falar de soberania nacional? Ainda mais linkando com um tema que não é o primeiro tema para se pensar soberania, que é a ciência. Ou ciência, tecnologia, inovação, mas fiquemos aí com ciência. É uma questão bastante complexa. Então, para contrariar o senso comum, eu diria para vocês que existem fortes escolas dentro da ciência econômica que vão dizer não. O país, Brasil, não é soberano. Porque ser soberano vai muito além de ter o status de soberania. Quem decide os rumos e as trajetórias do país? Quem determina, somos nós ou não somos nós, a trajetória de um planejar de longo prazo? O que aconteceria se o Brasil começasse a pensar o que nós seremos daqui a 100 anos? Ou se começasse a colocar na pauta o que nós gostaríamos de ser daqui a 100 anos? 0 desemprego, redução da desigualdade, redução da riqueza, aumento do consumo de massas e, portanto, um país com mínimo de igualdade. E começasse a trabalhar em prol desses objetivos que, de maneira soberana, foram decididos pelo povo e seus representantes. Acho que isso já coloca um grande ponto de interrogação. Não apenas no caso brasileiro, mas na América Latina de maneira específica,
nós temos visto um conjunto gigantesco de ingerências sobre as trajetórias políticas e econômicas de diversas nações. Alguns de nós aqui, respeitando inclusive a cor do pensamento de cada um, pode considerar o Maduro um ditador. Outros podem considerá-lo o salvador da pátria. E outros podem ter uma visão crítica, respeitando a visão de cada um. Mas ninguém de nós é tolo o suficiente para dizer que o povo venezuelano tem decidido de maneira soberana sua trajetória política e econômica. A gente pode concordar ou discordar da intervenção, mas dizer que ela não existe é patético. A mesma coisa na Colômbia. A mesma coisa agora na Bolívia. E a mesma coisa, talvez não de maneira tão direta, no Brasil. Então, se do ponto do status formal nós somos um país soberano, quando a gente tenta desanuviar, tirar um pouco das cinzas que obscurecem a nossa lógica de um pensar enquanto país, enquanto nação, enquanto um conjunto de diferenças que estão cristalizadas no território brasileiro, nós vamos ver que uns são mais soberanos que outros. E aí a gente tem que perguntar por quê. E essa pergunta do porquê, ela já está sendo feita desde os anos 30 nesse país, por diversos intelectuais. Eu vou me atentar a 2 ou 3, só para dizer o quão velha é essa discussão. Olhando a nossa estrutura dependente, nota de rodapé. A gente chamava o Brasil de terceiro mundo até pouco tempo atrás. Nossa, o muro caiu e a gente continua falando terceiro mundo, porque nos é claro, ou pelo menos para muitos de nós, que nós estamos muito longe daquilo que se chama país de primeiro mundo, ou país desenvolvido. De uns tempos para cá, com o apoio da mídia, a gente começou a, segundo o grupo da autoajuda, a diminuir a nossa síndrome de vira-lata. Então a gente sai de terceiro mundo para país em desenvolvimento, em vias de desenvolvimento. Ou seja, para quem tem mais idade, era quase a campanha do Afif Domingos à presidência da República nos final dos anos 80. Juntos chegaremos lá, em vias de desenvolvimento. Para quem não tem mais idade, provavelmente não entendeu nada. Mas brincadeiras à parte, como eu estava dizendo, essa pergunta é uma pergunta recorrente. E chegamos à conclusão de que se uma coisa é fato, pelo menos das escolas mais críticas de economia, é que o país está longe de ser desenvolvido. E nessa dicotomia desenvolvimento-subdesenvolvimento, surgiu uma máxima da qual eu concordo muito, que é: somos um país dependente, de capitalismo periférico e, portanto, dependente. Sendo assim, o que nos condiciona a uma situação de dependência nos dá 2 chaves para a gente avançar no raciocínio. A primeira, capitalismo dependente. Portanto, as relações sociais de produção que imperam no Brasil nos dão uma condição de dependente. E a segunda é: e em sendo dependente, somos tudo menos autônomos. E a autonomia é fundamental para a soberania. Portanto, o status político para fora não se reverte em organização social para dentro. Nesse sentido, qual o papel da universidade? Para encerrar minha fala. O papel da universidade, e agora fazendo coro com uma certa preocupação colocada pelo colega, o papel da universidade é formar com qualidade. Quando ela trabalha o ponto individual, o ser. Mas se fosse só isso, e isso não tivesse uma relação com o país, nós teríamos aqui quase um teleférico. Da colação de grau para os Estados Unidos, da colação de grau para a Alemanha, da colação de grau para o Canadá. Portanto, cabe à universidade formar e transformar. E a universidade só transforma de maneira efetiva quando ela olha os problemas reais do seu povo. Portanto, inovação e soberania nacional é um tema muito interessante.
Mas inovação pela inovação é um conceito que às vezes necessita de maior capilaridade. Eu mudaria, porque tem que ter um quê de intencionalidade. Eu mudaria para política nacional de inovação e soberania. Porque é o que a gente faz em termos políticos, decisórios, internos, conflituosos inclusive, é o que a gente faz em termos políticos que vai direcionar a nossa tecnologia. Sendo assim, raio laser é ótimo. Eu vivo dizendo isso e estou sendo repetitivo. Raio laser é ótimo, mas tecnologia é técnica inteligente, técnica lógica. Portanto, em alguns lugares desse Brasil, saneamento básico é mais importante que tecnologia. Tecnologias sociais são fundamentais para gerar autonomia ao cidadão. Quando a gente pensa que a gente forma e transforma, talvez a gente possa reverter a ideia de cliente para a ideia de cidadão. E a gente pare de invocar tanto o Código de Defesa do Consumidor e comece a defender mais a Constituição, que é uma peça jurídica importantíssima para que a gente tenha política de inovação que garanta soberania nacional em um país de capitalismo periférico e dependente. Obrigado. Bom, boa noite a todos e todas. Em primeiro lugar, agradecer o convite, muito importante estar nesse espaço, né? Até pela cadeira aí de Ciência e Tecnologia, mas por estar levando esse debate que tem muita relação com a pós-graduação. Né? Dentro da MPG, né, eu componho também um movimento, né, por uma universidade popular, em que esse debate para nós nos é muito caro, né, o papel estratégico da ciência e tecnologia para a soberania nacional. A gente teve recentemente agora, né, o Conselho Nacional de Associações de Pós-Graduandos, e aproveitando do tema, né, da questão da autodeterminação dos povos e da situação da América Latina, a gente aprovou, né, uma nota política, né, em solidariedade aos povos latino-americanos, né, por sua autodeterminação, né, o que é muito significativo nesse momento. E caminhando um pouco junto aqui pela questão da dependência, né, e olhar, né, a ciência e tecnologia, não dá para a gente analisar, assim como não dá para analisar a universidade como, né, algo abstrato, né? A gente tem que relacionar ela com a nossa sociedade em que a gente vive, né? E ela é o capitalismo, como o professor já colocou aqui, adianta bastante, né? A gente é uma situação de capitalismo dependente, periférico. Então, no âmbito da ciência e tecnologia, quando a gente vai analisar, né, o professor citou, no âmbito do saneamento, importação, né, das tecnologias, do próprio material de estudo. Se a gente olha nessa sala aqui, os itens, né, mais tecnológicos, desde os nossos smartphones, a essa câmera, aos computadores, é tudo tecnologia importada. Né? A gente não tem a nossa capacidade de produção própria. Né? Então, o fato dele ser dependente na ciência e tecnologia vai dizer respeito que repete a lógica também de você ter países, né, com maior capacidade econômica que dominam outros países e a ciência e tecnologia é central nesse sentido. Então, se a gente pega hoje a concentração de investimentos, né, em ciência e tecnologia, eles são principalmente, né, eles estão concentrados nas principais potências econômicas, né, no G7, aí, no G8, né, nos grandes grupos de dominação. E quando a gente vai tratar para o âmbito das empresas, do investimento privado, isso vai estar concentrado, e aí já vai chamar de pesquisa e desenvolvimento, também nesses países. Né? Tem um relatório da União Europeia de 2017 e 2018, que faz uma avaliação do investimento industrial em pesquisa e desenvolvimento. Né? Eles analisam as 2.500 empresas que mais investem em ciência e tecnologia no mundo. Né? Elas somam um total de 736,4 bilhões de euros investidos em pesquisa e desenvolvimento, e o que significa 90% do investimento em pesquisa e desenvolvimento do mundo. E o curioso é que elas estão concentradas em 46 países. Né? E ainda mais, né? 37% desse valor de investimento está dentro dos Estados Unidos, 27% na União Europeia, 14% no Japão, 10% na China e 12% no restante do mundo. O Brasil tem aí de empresas o significado só de 0,3%. Então daí dá para ter uma noção da concentração, né, do investimento em pesquisa e desenvolvimento.
E no caso do Brasil fica patente algo, e aí já passando para um segundo ponto, que o investimento em pesquisa e desenvolvimento está concentrado nas empresas estatais, né, ou que foram criadas com esse objetivo. Né? Embraer, Vale e Petrobras são as principais delas. Né? Então, no Brasil, né, no mundo funciona assim, né, o Estado investe, isso mesmo nos Estados Unidos, né, o Estado investe em ciência na sua parte de desenvolvimento de mais longo prazo. As empresas vão investir naquilo que seria tecnologia e inovação para converter aquilo rapidamente num produto que tem um valor de mercado. E aí, abrindo uma aspas, né, muitas vezes a gente vai ouvir falar de ciência e tecnologia como algo super positivo, né, de uma maneira bem positivista, como é o desenvolvimento humano, é o desenvolvimento das forças produtivas e abstrato. Mas a gente tem que olhar isso dentro do capitalismo. Né? Então ele está subordinado à lógica central do capitalismo, que é o quê? Gerar lucro. Né? Então, mesmo quando você tem investimento estatal, a finalidade disso é gerar um produto, uma mercadoria para uma empresa que vai produzir mais valor e gerar lucro a partir daquele produto. Isso tem uma concentração mundial, do qual o Brasil tem uma participação mínima. Teve em alguns setores, e todos eles tiveram um vínculo, e aí isso é algo importante quando a gente vai pensar na soberania, que era Estado, investimento em universidades ou institutos de pesquisa e empresas estatais. É daí que a gente tem uma relação ITA-Embraer, é daí que a gente tem uma relação FRJ-Petrobras, né, que chega agora ao desenvolvimento do pré-sal, né? Aí que tem uma relação entre a Unicamp e a Telebrás, que desenvolve toda a infraestrutura de telecomunicações do país. E aí, apontando para o caráter dependente, depois que o Estado constrói toda essa base, qual o processo que a gente passa hoje, né? E aí numa fase do neoliberalismo e do capitalismo, que é de privatização de todas essas iniciativas. E que aí elas atacam fortemente a nossa soberania, porque todas essas estão em setores estratégicos. Se a gente inclui aqui a Eletrobras também, que está tratando da nossa energia, junto com a pesquisa mineral, que seria a Petrobras e a Eletrobras, o setor de telecomunicações, todos esses estão sendo vendidos, estão sendo entregues, e junto com isso também vai sendo desmontado uma base de ciência e tecnologia. E tem algo curioso também, porque quando a gente olha na estrutura, né, e aí já falando, né, da situação da pós-graduação no Brasil, da produção de ciência e tecnologia, a gente tem aí na pós-graduação, os pós-graduandos, o verdadeiro chão de fábrica. Né, mais de 80% das pesquisas no país tem participação de pós-graduandos. Né, por mais que os professores, os pesquisadores sejam importantes, a equipe ali, a massa da equipe são os pós-graduandos, né, que estão aí na contribuição das pesquisas, em todo o processo, nos trabalhos práticos. Então, tem esse investimento, tem essa parte de desenvolvimento, né, de grande quantidade da pós-graduação, que faz esse desenvolvimento dentro das universidades. Né, e aí a pesquisa no Brasil, além de estar com os pós-graduandos, é nas universidades públicas, mais de 90% delas, as 20 principais instituições que produzem pesquisa no país são todas universidades públicas. No entanto, agora a gente passa num processo de um acelerado, né, desmonte através da CAPES, do CNPq, seja com propostas, né, de fundir ambas, descaracterizando o seu papel, um de formação, outro mais do fomento à pesquisa, seja cortando, né, várias dessas bolsas. Então também desestruturando e perdendo a capacidade que minimamente se tinha, né, de conseguir ter alguma pesquisa que tenha algum interesse com as demandas sociais, que eu acho que isso seria apontar para a soberania do país, porque também não dá para a gente falar da soberania só desenvolver os setores estratégicos. A gente tem que falar, e aí entrando em outro ponto, a gente tem que tratar de soberania, mas entendendo a situação, né, da maioria da nossa população, do povo trabalhador. Não dá para a gente falar, temos o pré-sal, mas não temos saneamento para a maior parte da população. Que povo soberano é esse, quando a maior parte da sua população não tem condições mínimas de vida? Né, enquanto os empregos são, né, superexploração do trabalho, empregos precários. Né, então, quando a gente trata de soberania, a gente tem que também tratar esses pontos, de atender essas demandas. E a única possibilidade de fazer isso é através da pesquisa com investimento público. E isso tem sido cessado nesse momento, assim como os setores estratégicos a partir da privatização. Então a gente vive um momento muito emblemático, e é muito importante esse debate, que a gente tem a necessidade, né, de, para além de defender as nossas bolsas, de defender o investimento em pesquisa, é de fato formular uma proposta, né, estratégica. O professor falou de planejamento de longo prazo, mas o que a gente quer com a ciência e tecnologia? Que papel social ela deve cumprir?
né, como ela garante a nossa soberania, e pensando a soberania aí no âmbito de classe trabalhadora, da maioria da nossa população, não só do país em abstrato, porque depende disso para conquistar. Né? Não dá para a gente pensar que a gente vai conseguir construir um projeto soberano de ciência e tecnologia e não sofrer uma ingerência, e não sofrer novos golpes, né? E não sofrer sanções econômicas, né? Como é o exemplo dos golpes, né, políticos que tem na América Latina, do embargo econômico a Cuba, a Venezuela. Então a gente tem que ter apoio social, a gente tem que ter força social da maioria da população apoiando esse projeto, né? Inteirado por eles, sabendo que esse projeto gera saneamento, gera moradia, gera transporte de qualidade, né, condições dignas de vida, de trabalho. E a situação nesse ponto, e aí voltando um pouco para a questão dos pós-graduandos, ela é emblemática como a gente tem esse vazio também entre a universidade, que em 2016 tinha 250 mil pós-graduandos, né, a universidade, instituições de pesquisa, e o momento que a gente vai para o mercado de trabalho, que aí a gente vê a efetivação dessa ciência e tecnologia, que é ter estrutura para absorver aquilo que mais se investiu na formação. E hoje a gente tem um dado, né, de que 25% dos mestres e doutores estão desempregados. Né? Isso foi absorvido por um momento, num período de expansão das universidades e a criação dos institutos federais. Isso quer dizer, a maioria desses pesquisadores não estavam em setor produtivo ou atendendo demandas sociais. Eles estavam formando novos pesquisadores, porque a gente não tem essa estrutura justamente por ser uma economia capitalista dependente. Né? E no momento que se esgota esse crescimento, essa saída da universidade, a gente lidar com essa situação de desemprego. Então não é à toa que a gente encontra aí doutores, né, trabalhando com Uber, né, trabalhando como autônomos, né, porque não tem esse espaço de produção. Isso só é possível ser criado com um processo estratégico de ciência e tecnologia, e aí finalizando, eu acho que muito vinculando e estudando e avaliando também como melhorar esses processos dessa vinculação do investimento estatal na pesquisa, mas também, né, em criar condições para que isso se efetive na prática, seja em políticas sociais, seja nas políticas econômicas, como foi com a Embraer, com a Telebrás, com a Eletrobras, com a Petrobras, né, que é criar vazão para isso ser forma de melhor, para não ser um desperdício, né, da nossa força de trabalho, dos nossos pesquisadores. Gente, tem uma poltrona aqui, se vocês quiserem podem arrastar, tem uma cadeira e um puff aqui também, não fiquem de pé. Bom, então é isso, agora a gente abre para perguntas e espera começar um debate mais dinâmico, né? Vocês podem pegar o gancho aí das falas que foram feitas, outras questões que tenham a ver com a temática central. Alguém tem alguma pergunta para começar? Posso fazer? Depois tem uma filinha. Pode, é só levantar a mão que eu vou anotando e daí eu vou chamando, beleza? Tá. Pode falar. Pode falar? Eu acho que um conceito bem legal para discutir esse tema de soberania nacional é a questão do projeto de nação. Né? Então, mais do que a gente ter um projeto de governo, é importante ter um projeto de nação. Mas vocês falaram sobre como, nesse ponto que a gente está como nós somos um país de capitalismo independente, como a gente pode construir um projeto de nação se a gente não tem controle do que a gente está produzindo, se a gente não tem soberania nacional. Então, tipo, qual é o papel coletivo que a gente tem de construir esse projeto de nação e como vocês acham que isso deve ser feito? Se quiser, fala. A gente vai fazer, eu vou marcar 3 minutos por resposta, assim, mas... Quem sentir mais à vontade para começar respondendo, vocês estão livres. Será que não faz uma rodada assim, e aí... Quer fazer uma rodada? Tá bom. Quer dizer, 3 questões. É verdade, tá bom. Então, o próximo é... Uma pergunta um pouco diferente, assim, mas seria no sentido de como que a gente pode, nessa luta pelo desenvolvimento tecnológico, da ciência, da soberania nacional, como que a gente vai adequar o nosso país com a luta pela sustentabilidade ecológica? E para fazer a última pergunta.
Oi, meu nome é Thiago. Talvez, eu não sei, né, mas a gente está discutindo um conceito que eu já acho que é meio ultrapassado, que é soberania mesmo. Talvez até seria mais interessante falar democracia e ciência, né? Porque qual que é o conceito de soberania? É a autonomia da nação? A nação, se a gente for pegar um gancho que o professor Gelson falou, né, não é um povo tendo uma ideia e essas ideias são colocadas, são sistemas de governo que agem, né? Quando a gente vem falar, eu quero ser um país desenvolvido, eu não quero ser Estados Unidos e não quero ser China também. Acho modelos horrorosos assim de vida, acho que eles representam o pior do futuro. Também não gosto de Europa, não acho a Europa um futuro que eu queira falar, Europa, Deus me livre. A Europa é o que é pelo acúmulo histórico do que ela produziu, né? Então a minha questão é bem nesse sentido. Se a gente não pode discutir essa questão de soberania, primeiro, se ela não está um pouco ultrapassada, ainda mais esse mundo super globalizado, né? E se a gente não pode pensar que talvez a questão da ciência, ela tem que estar muito mais vinculada mesmo com uma questão de democracia, do que as pessoas precisam. Talvez esse que todo mundo fala, os três falaram, né? Seja o gancho, né? Do que as pessoas realmente precisam. E talvez a estrutura universitária mudar totalmente para ser extensiva mesmo, de extensão, de acolher as ideias do que está para fora e produzir a ciência junto com o que está lá fora também, da universidade, né? E se também é um papel só da universidade, porque é um papel gigante, né? A universidade tem que fazer ciência, tem que fazer o que mais, né? Mas só para discutir também, né? Porque a nossa universidade, querendo ou não, ela é europeia. Nasceu lá, o modelo, o jeito que a gente lida com o que é ciência, ela é datada. Então, até da gente pensar em um futuro, do que é um país, do que é um monte de gente junta nesse país tropical aqui, de uma nova ciência, de um novo tipo de universidade, né? Para tentar estender, pensando 100 anos, né? Já que a gente vai pensar 100 anos, imagina como a gente pode fazer ciência daqui a 100 anos. É isso. Três perguntas, 3 contribuições, acho que tranquilo, mas eu gostaria de começar. Eu acho que as perguntas ficaram muito próximas, especialmente as 2 primeiras, mas então começar das 2 primeiras, não, as 2 últimas, e terminar com a primeira. Eu tenho debatido muito em sala de aula a ideia de desenvolvimento e de sustentabilidade. E tenho chegado a algumas... Pensando alto, são conceitos em disputa de maneira muito conflituosa. Até mesmo a própria ideia de que é desenvolvimento sustentável hoje é uma loucura, porque qualquer cúpula entre nações soberanas vai ter no mesmo território uma barraquinha do outro lado discutindo a cúpula do B. Então você vai ter fórum da ONU, vai ter fórum dos povos, você vai ter Rio+20, vai ter terão movimentos sociais chamando o encontro paralelo. Por quê? Porque a ideia de desenvolvimento sustentável não é a mesma quando colocada por diferentes sujeitos sociais ou atores políticos relevantes. Então o que é desenvolvimento sustentável? SDS. Só Deus sabe. Mas brincadeiras à parte, eu acho que a própria ideia de desenvolvimento deve ser questionada. Eu acho que isso me agrada muito, como o Thiago estava colocando. Celso Furtado uma vez disse, eu gosto muito dessa análise, que se os Estados Unidos, o padrão de consumo norte-americano, que nós temos, nós não, né? Grande parte da sociedade tem, como um padrão desenvolvido, e portanto algo que nós gostaríamos de ser, alguns até conseguem, né? Vão lá, mudam, vão morar nos condomínios fechados, aquela coisa toda. Bom, se esse consumo fosse estendido para todo o planeta, nós precisaríamos de 4 vezes os recursos naturais que nós temos para sustentá-lo. Portanto, é um padrão de consumo deletério. Deletério, mas hora que nós olhamos esse padrão de consumo, ou a grande parte da sociedade olha esse padrão de consumo, se encanta. E por que se encanta? Porque a renda da maioria das pessoas, que é colocada como espelho para nós, ela não limita o consumo.
Gente, pega a bolsa de vocês, o valor do RU e o preço do restaurante do lado. Então é isso, a nossa renda limita o nosso consumo. Se eu for lá no restaurante, eu vou ter que diminuir isso. Nos Estados Unidos, para essa régua, esse espelho que a gente olha, porque lá também tem pobreza, a gente vê que aquele modelo só é possível porque ele é insustentável e subordinador. Portanto, se a gente for pensar em desenvolvimento, para encerrar minha fala, para passar para os outros colegas, se a gente for pensar em desenvolvimento, a gente tem que pensar em um desenvolvimento autóctone. Portanto, eu acho que a contribuição que está vindo do Equador é muito interessante, né? O Bem Viver, por exemplo. Não é que a gente tem que pegar o livro do Alberto Acosta, que fez um grande sucesso aí, está circulando, e falar, vamos copiar isso no Brasil. Porque ele vai recuperar jeitos e estilos de vida de povos tradicionais. E falar, isso tem muito mais sustentabilidade do que isso. Não é copiar uma coisa para outra, mas é pensar que modelo de desenvolvimento consegue incorporar as massas e, ao mesmo tempo, respeitar meio ambiente, tradição, cultura e sociabilidade. Porque não adianta respeitar só o meio ambiente se a gente não respeita a cultura e sociabilidade, se não respeita outros elementos da vida, né, coletiva e privada. Né? Não consegui amarrar todas as questões, mas só se pode pensar em projeto que tem o mínimo de coesão se isso estiver pacificado. Portanto, não estando pacificado, você vai ter gente fazendo política de curto prazo, porque ganha com política de curto prazo, geralmente a elite, e um monte de nós aqui tentando construir um projeto para o Brasil, ou outro nome qualquer. E aí, a autofagia da própria esquerda em definir o que se quer lá na frente é o que dificulta pensar um projeto. Mas um projeto tem que ser um projeto que venha de baixo para cima. E para vir de baixo para cima, a gente não pode esperar também que ele brote naturalmente. Tem que ter intencionalidade social. A gente tem que fazer parte disso. Porque a gente não está aqui, gente. A gente está aqui. A gente é o embaixo social. Só com um pouco mais de privilégio que a gente está na USP. A gente conversou aqui e, como está tendo rodada de 3 perguntas, a gente vai deixar 5 minutos para a resposta do nosso texto. Obrigado. Mas então tá bom, voltando ali. Eu acho democracia pior. Eu prefiro soberania à democracia. Porque o conceito de democracia na ciência política é uma desgraça. Estou gravando. Então, na hora de editar, tira que eu falei desgraça, não pode. É um complicador a mais. Isso diferenciou, por exemplo, gente do PT que saiu do PT e foi para o PSDB. Naquele momento de chegamos à democracia, redemocratizamos o país. Então a democracia, aí meu lado marxista, que eu não queria falar que eu sou marxista, mas vou falar agora, também corta isso depois. Democracia como um fim, Thiago. Portanto, se a gente chegou na democracia, basta agora assegurar as instituições democráticas. Democracia não é fim, porque se fosse fim a gente já tinha chegado no fim da história. Democracia é trajeto, num mundo conflituoso. Por isso que eu não nego a luta de classes. Bom, e aí, já pegando e respondendo a primeira questão, né, a questão das classes sociais, né? Acho que o grande problema da ideia de projeto-nação é justamente que ele oculta esse que a gente vive numa sociedade de classe. Ele coloca um projeto como que é a maneira de entender soberania como a soberania nacional, mas sem entender, né, as classes aqui dentro, né? Não pode ser uma soberania que os industriais, o agronegócio, os banqueiros estão tão bem, mas a gente ainda continua tendo desigualdade, continua tendo desemprego, continua tendo gente morando na rua, dificuldade de acesso à educação. Então acho que, e por que isso? Né? Porque as nossas classes dominantes, justamente esses setores citados, eles não estão incomodados com a forma, né, de inserção subordinada e independente que a gente tem no país hoje, e nem com o caráter, né, subordinado da nossa ciência e tecnologia. Né? Algo que deixa isso muito claro é que as empresas brasileiras, mesmo como aumentaram os estímulos, né, através de subsídio, de isenções, para investimento em pesquisa e desenvolvimento, o que cresceu foi a importação de tecnologia, de softwares e de equipamento.
que é o principal investimento, inclusive, das empresas brasileiras nesses setores. Então, eles não investem para pesquisar, desenvolver e ganhar autonomia. Eles compram, estão muito tranquilos com isso. Então, não dá para a gente falar de um desenvolvimento de longo prazo soberano que não veja essa diferença, né? Que tem uma classe que está muito bem, inclusive aí, a cada trimestre vem o balanço dos bancos e estão ganhando, né, sempre mais, o agronegócio idem, a industrialização nossa aqui dentro, né, do novo caráter aí do neoliberalismo tem recuado, mas eles também têm entrado para o setor financeiro, nessa farra das privatizações, então eles estão muito bem. Então não dá para a gente falar de um processo de projeto nação sem classes sociais. Acho que a gente tem que falar de um projeto do país que parta da maioria da população, né, dos trabalhadores, da juventude, e aí sim, né, mire uma proposta de ciência e tecnologia e de desenvolvimento para o país. E aí, quanto à questão da sustentabilidade, eu acho que justamente, né, apontando para esse caráter, né, em que a maioria da população possa definir sobre os rumos do país, altera um pouco o caráter do desenvolvimento no sentido predatório como ele ocorre hoje no capitalismo, né, porque o determinante hoje são os lucros, né? Então, se eu vou lucrar muito desmatando a Amazônia, tudo bem, eu estou lucrando, isso é problema para depois. Não é colocado aí em questão a sustentabilidade da nossa relação com a natureza, né? Aquilo que no marxismo, né, foi chamado do metabolismo, né, social, né, da relação com a natureza. Então isso é algo extremamente desregulado e não pode ser regulamentado dentro do capitalismo, porque é meramente uma externalidade, isso não é incorporado dentro dos fatores de produção, né? Eu posso jogar para depois, né? Então a gente tem uma grande dificuldade nesse processo, né? E só vendo aí, né, o Bolsonaro, né, quando ataca os dados quando persegue cientistas, né, que divulgam dados de desmatamento da Amazônia, porque ele está lá fechado com o agronegócio, até que alguns setores do agronegócio, como a BAG, vão logo tentar se desvincular, dizer que não tem nada a ver com aquele desmatamento, mas a dinâmica de expansão do agronegócio tem relação com isso e não dá para fugir. Então, acho que o próprio processo, né, de desenvolvimento no sentido de uma democracia real, da soberania, né, que atenda a maioria da população, né, no sentido, né, em que o poder político não esteja restrito às classes dominantes, mas seja um poder popular, isso permite, né, um controle, né, desse organismo, assim, né, do desenvolvimento social sobre a natureza. E isso tendo muitos recursos, inclusive tecnológicos e científicos, né, no sentido de compreender a importância, né, dos ecossistemas, como produzir, né, de uma maneira em que eu não devaste, né, em que eu não desmate, em que eu não contamine o solo, o ar, etc. E sobre a questão, né, de soberania e democracia, e aí você falou também dos modelos de universidade, acho que tem um elemento importante que aí determina até esse debate nosso de projetos, né? A gente importou, tudo bem, o modelo europeu, mas a gente também incorporou um modelo que surge da luta dos estudantes na América Latina, que é a partir da reforma de Córdoba, que inclusive completou 101 anos, né, esse ano, né, que muda o caráter da universidade, né, que tinha lá o seu modelo inglês, o modelo francês, o modelo alemão, e incorpora algo que isso tem que estar relacionado com as demandas da população. É aí que surge a vertente forte, o caráter do tripé, ensino, pesquisa e extensão, e a importância de ter extensão dentro da universidade. Então isso está em disputa. E eu acho fundamental, numa situação hoje, né, de capitalismo monopolista, de grandes empresas, né, dos países imperialistas intervindo política e economicamente em outros, a gente falar em soberania conjugado, né, com o conceito de autodeterminação dos povos. Bom, começar a falar da área que eu trabalho mais próximo, né, que é a sustentabilidade. Eu concordo plenamente, ou seja, o desenvolvimento sustentável ou essa visão que nós temos de sustentabilidade, ela é um remendo. No nosso sistema, ela é um remendo. Ela não deixa de ser uma estratégia de marketing usado, os selos, as minhas pesquisas são um remendo, eu entendo isso, eu entendo que eu pesquiso dentro do sistema, entendo que as minhas pesquisas, elas visam dentro do sistema resolver problemas pontuais, mas elas não resolvem o problema, porque a sustentabilidade, ela não vem sozinha se ela não vier com o desenvolvimento social. Então, essa visão de sustentabilidade que nós temos hoje e que nós compramos como uma visão de resolver os problemas ambientais,
ela nada mais é, na contextualização do sistema que vivemos, remendo. Isso me deprime bastante, como pesquisador da área, né, como quem está ali no dia a dia trabalhando com essa área e sabendo que eu estou buscando, claro, avanço científico, entender os processos, mas eu estou tentando remendar esse sistema que não tem mais como ser. Um exemplo bastante importante que eu gosto sempre de dar nisso é o etanol. Né? A gente fala o etanol é um combustível sustentável, comparado com combustível fóssil. Mas tudo que você comparar com combustível fóssil vai ser melhor. Não tem nada pior. Então é uma comparação injusta. Né? Então você fala, o etanol ele se sustenta em quê? Ele se sustenta numa monocultura, ele se sustenta no diesel, exatamente nisso. Se vocês forem ver o ciclo do etanol, ele não se desvencilhou do diesel, porque o transporte da cana, o transporte do etanol está no diesel, né? E ele se sustenta na exploração, como o nosso modelo, exploração de pessoas e recursos. O outro exemplo bastante interessante nesse sentido é o carro elétrico, colocado hoje como uma grande solução dos problemas de sustentabilidade mundiais. Mas quando se fecham os balanços como deveriam, eles não fecham na verdade. Como é que eu fecho um balanço se eu não penso em como eu vou dispor essas baterias, como eu vou minerar todo esse lítio? De certa forma, a Bolívia estava no furacão, né, com isso. E também não digo como eu vou gerar essa energia para abastecer esses carros se eu modificar toda uma frota mundial para carros elétricos. Então, sempre a gente está falando em remendo. Tudo que a gente fala nesse sistema de sustentabilidade vai ser para fazer pequenos remendos. No caso do projeto de nação, eu sempre imaginei isso, que a gente poderia fazer um grande projeto de nação com base, claro que é um sonho, com base nas agências de fomento de ciência. Né? E a gente fala sempre, quem constrói o CNPq e quem constrói a CAPES, é a comunidade. Que comunidade? A nossa comunidade universitária é viciada como é. Não tem nunca, não teve, não tem na base do CNPq ou da CAPES ou da FAPESP ou de qualquer agência de fomento nacional uma base popular. Ou seja, a base de movimentos que poderiam ajudar a construir. Então ele não é um movimento de base, essas agências são elitistas, porque nós fazemos parte dessa elite. Então nós sempre nos vangloriamos de dizer, o CNPq somos nós construímos, a CAPES somos nós. E se for ver, é verdade, porque nós estamos lá dentro, nós compomos os comitês, nós damos os pareceres, nós fazemos a presidência, mas o presidente sempre é o professor, né? Os comitês são professores, são pesquisadores, mas ali está longe da base. Então nós estamos reproduzindo o modelo elitista de pesquisa dentro das nossas agências de fomento. Né? Lembrando que hoje eu tive uma notícia que o CNPq está muito feliz que o ano que vem vai ter dinheiro para a Bolsa. Para a Bolsa. Ou seja, quem não tem outra agência de fomento no Brasil vai viver de bolsa sem financiamento de pesquisa. Né? E por fim, a questão da democracia e soberania, eu concordo plenamente com o Joel, você não conseguiria falar nada melhor que ele aqui, eu concordo plenamente. É exatamente isso, que esse conceito de democracia, né, qual é esse conceito de democracia, como é que nós podemos conceituar isso. Então, não tenho nada a acrescentar. Eu vou fazer rodada de 30. Mas alguém? Só levantar a mão. Não fiquem envergonhados, pode ser qualquer tipo de pergunta ou colocamento. Tinha mais difícil, viu? Tá vendo? É que eu sou problemática aqui. Não, você eu vi. Tinha mais alguém? Eu levantei. Isso, tem duas pessoas. Não quero fazer de novo. Ai, meu Deus. Seu nome eu já sei. Então vamos fazer. Chico. Como trazer a base? Para as agências de fomento? Isso. Tá, posso responder então direto ou eu espero os 3? Eu espero os 3, mas, Tá poderoso aqui, então tudo bem. Meu nome é Marcos, boa noite. E a minha pergunta vai para o nosso representante da FGG, já que você tocou no assunto. E aproveitando o nosso espaço aqui, estamos no Instituto de Física, né, tem a máxima, toda ação tem uma reação. Já que o governo atual traz essa corrente neoliberalista de privatizações, e grande parte do que a gente tem avançado tecnologicamente, aplicado
socialmente também, como as instituições que você citou, acredito que existam correntes que vão contra isso, senão já teria aprovado tudo, né? Não seria só uma questão de trâmite. Queria que você apresentasse, se puder, correntes que estão debatendo isso lá dentro do nosso cenário político e aproveitando as duas cabeças que a gente tem aliado aqui para poder tocar um pouco nesse assunto também, o que vocês têm visto com relação a isso. Tem esse movimento de privatização, mas acredito que tem esse movimento que vá contra isso. Alguma colaboração que vocês podem trazer para essa discussão? Tchau. Eu só queria falar que eu tô... Nossa, eu não sei se as pessoas compartilham isso comigo, eu tô com uma sensação de fim de mundo, assim. Sinto muito isso. Eu não vejo uma aspiração de futuro, a gente ficar triste. E eu acho que isso é uma coisa, não é só Brasil, não. Eu acho que é uma questão mundial mesmo. A gente tá numa crise aí braba. Eu acho muito mais factível nos Estados Unidos e Europa parecer mais Brasil do que vice-versa, no nível de pobreza e desigualdade, né? E a gente entra numa sinuca, né? Eu estava falando de dado da industrialização, né? Que o Brasil está se desindustrializando desde os anos 80, se eu não me engano, fui atrás disso, baseado em commodity. A gente vende 3 produtos, é o que sustenta a economia que eles falam do déficit, né? Que é soja, um derivado de soja, açúcar e petróleo. É isso que é a economia brasileira, basicamente, né? E se a gente pensasse um país que tivesse uma industrialização, sei lá, de 10% por ano, e aí a gente vai ser um país industrializado. Mas que país industrializado é esse? Sendo que essa lógica do que é um país industrializado é uma porcaria também, né? O que é os Estados Unidos, o que é uma bela Alemanha, né? E o que é a própria China, né? Que é a menina dos olhos para alguns, né? Que eu acho um absurdo. Eu morei na China, garanto que não vale a pena olhar tanto assim para a China, não é bom olhar para fazer uma comparação e falar assim, não é isso, né? E de pensar também, até se a gente já tem tempo, essa questão ambiental, eu acho que é uma questão ambiental, eu acho que é uma questão chave, porque é a questão ambiental que está falando assim pra gente, ó, a gente tem que mudar isso agora, não tem mais tempo. A gente vai mudar para onde? Para quê? O que a gente vai fazer? Sabe, a gente vai esperar cair um cometa aí pra gente mudar alguma coisa, porque parece mais, sim, sei lá, parece que a gente consegue acreditar mais que o mundo vai acabar do que o sistema vai mudar, né? O sistema de produção e consumo, que é uma coisa enlouquecedora, né? Então, mais esse desabafo, eu acho que todo mundo concorda. E sabe, fazer doutorado e sair desempregado é barra, né, meu? Porque puta que pariu, né? Vou responder então diretamente como trazer a base, né? Se fosse alguns anos atrás, eu falaria para você o seguinte, então vamos eleger um governo, um partido mais progressista, que esse partido vai mudar essa estrutura e vai trazer as bases. Não preciso nem falar, né? Que hoje eu não responderia isso. Mas o que o PT fez, né, dentro do CNPq da CAPES? Não trouxe as bases para lá, ou seja, ele reproduziu, ele deu mais dinheiro, ele olhou, então não dá para falar, não, foi o mesmo desastre de sempre, não dá. Mas ele olhou mais, ele cuidou mais, então ele trouxe para o CNPq uma coisa que nunca ninguém tinha trazido, que era o CNPq começar a fomentar as FAPs nos estados, então trouxe muita coisa boa, mas não trouxe a base. Né? Tem um episódio bem interessante, foi quando o Aldo Rebelo foi ministro, né? E teve uma resistência muito grande ao nome dele, o que ele tem a ver como ministro ali da ciência e tecnologia, e ele, para amenizar um pouco as críticas, né, ele foi na Academia Brasileira de Ciências e falou, me indica o nome do presidente do CNPq, eu vou trazer do seio dos pesquisadores para cá, para tirar a resistência que tinha ali. Ou seja, em termos globais, continuou se fazendo a mesma coisa, não mudou nada. Da base ali não mudou nada, ele continuou da mesma forma gerencial. Então, hoje, o que eu responderia para você? Como trazer? Mudando o sistema completamente. Nós não vamos mudar essa lógica pontualmente se a gente não mudar todo esse sistema. E aí eu já ligo com a última pergunta, né?
que é a questão de por que está todo mundo em depressão, está todo mundo triste. A gente conversa, e não é só aqui realmente, né? Colegas nossos, pesquisadores, a gente tem muito convênio com o exterior, é meio geral isso, né? As pessoas estão muito tristes com a situação mundial, e eu sempre fico muito triste com isso. Eu converso muito com eu gosto muito de conversar com economista, um colega meu de partido que é economista, ele sempre fala assim: para com isso, você está triste, vai estudar. Porque nós estamos na revolução. Esse pessoal está esperneando, o sistema está esperneando e você está triste. Você tem que ficar feliz. Ou você quer que o sistema morra em 2 anos, 3 anos? Vai levar 200, mas ele vai morrer. Ele está esperneando. Então toda vez que eu falo, estou deprimido, meus alunos estão deprimidos, todo mundo à minha volta está triste, ele fala: vai estudar. Nós estamos no curso da revolução. É isso. São os últimos suspiros desse sistema. Aí ele indica umas biografias, eu leio, fico feliz, depois eu vou para a pesquisa. Ou seja, né, a gente acaba ficando bipolar, né? Mas a gente está numa fase muito difícil, né? Realmente, numa fase muito complicada. E a última é das privatizações, né? Ou seja, eu só acho que esse momento... eu não sei, mas tem hora que eu acho que a gente tinha que passar por isso, de certa forma. Porque parece o sistema o sistema público é ineficiente, o sistema público, e parece que todo mundo olha para aquilo, até os mais progressistas falam: não, tem que privatizar mesmo. Talvez vai dar mais trabalho depois, né, quando o sistema cair, de retomar tudo isso, esse patrimônio, mas eu acho que talvez a gente tenha que passar por isso para enxergar um pouco que isso não é solução. Né, que ao contrário, né, isso é destruição do nosso patrimônio. Né, e eu acho que talvez a gente precise passar por uma experiência de ver, né, de ter claro aquilo na nossa frente, mas não sei, eu não saberia, isso é uma questão muito pessoal. Bom, primeiro a questão específica, né, da privatização, né? Ainda tem, acho que aí é bom recuperar, né, até o próprio processo como a gente chega a ter uma Petrobras, né, responsável, né, pela produção, na extração e produção do processamento do petróleo nacional. É uma forte campanha pela nacionalização do petróleo em defesa da Petrobras, meados do século, e que teve fortíssima participação, né, do movimento estudantil, de movimentos sociais, de movimentos trabalhadores, porque desde aquele período já tinha, né, os interesses imperialistas de que o Brasil não tivesse o controle sobre todo o seu petróleo. Né? E esses interesses se tornam mais fortes quando você tem uma descoberta do pré-sal e o Brasil passa, né, a figurar aí entre as fontes principais de petróleo no mundo. Né? Hoje tem uma resistência, mas a gente, e é isso como um todo, né, assim como nas agências de fomento, em todos os espaços, uma dificuldade muito grande de ganhar um caráter de movimento de massas. Hoje existe, né, uma frente com características, né, de parlamentares, de partidos e dos trabalhadores das empresas estatais, que é em defesa da soberania e contra a privatização, não me lembro exatamente se é esse o nome, mas que já fez um espaço nacional de debate, tem buscado articular as lutas, né, porque tem um processo de privatização ocorrendo em todas as empresas. Né? E isso, acho que a gente tem aí uma tarefa, que é como massificar esse processo. Né? Eu acho que vem a resposta, né, o momento como um todo, que é esse: a gente precisa reorganizar a juventude dos trabalhadores para, né, deixar de achar que é o fim do mundo, e é compreensível que a gente sinta isso nos momentos, mas partir para a ação, como que a gente organiza, como a gente consegue de novo, né, fazer com que as ruas, né, com que as praças, com que as greves voltem a ser centro da política, né, e não só o que o Bolsonaro fala no Twitter. Então a gente tem que mudar um pouco esse cenário e mostrar a nossa força política e social. Isso exige um esforço, nesse momento, ao meu ver, de diversas esferas. Né? Eu acho que para todos nós aqui um trabalho, a princípio, de formiguinha, né? Que eu acho que participar de espaços de debate, criar mais espaços como esse, participar das APGs, dos centros acadêmicos, dos diretórios centrais, dos sindicatos professores, enfim, da sua categoria, se inserir nessa vida política. Né? E não só como algo extremamente institucionalizado, mas que proponha debates, que proponha respostas para os problemas, desde os mais imediatos, que geralmente mobilizam mais, né, as bases, a esses grandes problemas que a gente enfrenta hoje na nossa vida concreta. Né?
E aí, com isso, indo para a primeira pergunta, a gente carrega alguns erros do passado que levam a essa desmobilização. O exemplo que o professor deu da agência de pesquisa é isso, é a comunidade científica que estabelece. Né? Não é o governo, o Estado lá está implementando um sistema de avaliação, de divulgação que distancia o povo e não faz ter interesse de defender a ciência. Eu acho que isso ficou claro nas marchas em defesa da ciência. Só estavam os pesquisadores, não tinha massa nenhuma ali. Não tinha ninguém que entendia aquela importância de estar defendendo os investimentos em ciência. Por quê? Nesse processo de aumentar os investimentos durante os governos petistas, o principal financiamento foi para aquilo que se chama de Big Science, que é a ciência voltada para os seus problemas próprios. E num país com tanta desigualdade como o país que carrega, como o Brasil, que carrega problemas estruturais, né, de um país colonial, escravista, né, dependente economicamente, você focar o seu maior investimento em problemas científicos, isso quer dizer que ele está distante da maioria da população. Então a maioria da população não entende o que a gente está fazendo. E na prática, a maioria das nossas pesquisas, de fato, não tem consequência concreta para a maioria da população. Porque elas estão vinculadas aí à pesquisa científica internacional, respondendo problemas da própria ciência e não tem uma aplicação para a nossa realidade. E nesse processo a gente também se insere de uma maneira subordinada, né? Reproduzindo métodos, fazendo uma partezinha não estratégica da pesquisa. É assim que a gente se insere na pesquisa internacional. E veja, como ela dita a própria lógica de distribuição de recursos e de avaliação da ciência. Se a gente for ver onde a gente tem que publicar, agora até as nossas teses e dissertações publicar em inglês, às vezes até defender em inglês, em revistas científicas internacionais, que são um mercado editorial, que gira bilhões de reais, que as A1 geralmente tem um valor de R$1.000 para você conseguir publicar um artigo científico. Como próximo isso está da nossa população? Como que a gente vai trazer a base? Então a gente tem que se engajar, e eu acho que nós pós-graduandos temos um papel central nisso, de mudar a nossa forma de onde a gente investe na ciência e tecnologia, onde a gente publica, como que a gente avalia, por que o cara que vai ser melhor avaliado é aquele que está respondendo um pequeno problema, que não vai ter relação nenhuma aqui, mas conseguiu publicar numa revista internacional. A gente tem que começar a colocar esses problemas na mesa, e não só como uma conversa de bar, mas que proposta alternativa a gente dá para isso. Tentando, em termos gerais, abranger as perguntas, eu às vezes me sinto dentro do 1984, que é o livro do George Orwell, por diversos motivos, mas nesse da privatização especificamente, a ideia da novilíngua. Para quem leu o livro, a dominação a partir da reconstituição, negação do passado, reconstrução da ideia de passado para dominar no presente e avançar com a dominação no futuro. Então, tudo isso para dizer o seguinte: hoje criou-se um consenso, um falso consenso de ineficiência do setor público. Tanto é que colegas, como bem colocado, dizem tem que privatizar. Correio é um dos exemplos, né, bem ilustrativos disso, mas não apenas. E essa ideia de tem que privatizar porque é ineficiente, eu acho que ela tem diminuído a nossa capacidade de resistência desses processos. Isso de um ponto de vista. De um outro ponto de vista, para corroborar com esse argumento, o que a gente tinha num passado, que era minimamente uma noção de democracia, uma percepção de democracia, que se não era a melhor da democracia do mundo, mas ela dava uma noção de custo político gigantesco, eu acho que essa ideia, essa noção de democracia, essa percepção de democracia, ela, depois do golpe de 2016, ela perdeu bastante a sua capacidade de nos ajudar. Deixa eu explicar melhor e dar um exemplo para não ficar tão etéreo. A proposta de reforma trabalhista draconiana que passou agora, no governo Temer, foi proposta em 1989, não, 89 não, 98, 99, por um parlamentar chamado Sandro Mabel. Estava lá. Tão draconiana quanto no governo Fernando Henrique Cardoso. Mas a noção de custo político, quando o Senado olhou aquilo, era tão grande que eles recuaram. Freios e contrapesos da democracia, que em tese, dentro da ciência política, é o mínimo que se pode esperar de uma democracia.
Essa proposta foi aprovada, recondicionada aos olhos de 2016, ela foi aprovada a toque de caixa, de madrugada. Por quê? Porque a percepção de democracia que nós temos e o custo político dessa percepção diminuiu tanto que a gente não conseguiu segurar a reforma da Previdência, a gente não conseguiu segurar a reforma, a gente não conseguiu segurar, algumas coisas nós estamos conseguindo segurar. Mas a nossa capacidade de resistência, do ponto de vista da capacidade de mobilizar os sujeitos sociais em torno disso, tem se enfraquecido muito. Aonde nós estamos segurando mais? Aonde existe um corpo organizado, corporativo, que ajuda a gente. Quem não é contra, dentro dessa agenda. Exemplo, Petrobras. Petrobras ainda tem toda uma lógica, uma área que mobiliza a sociedade. Entre outras, por exemplo, a própria ideia de universidade pública, que levou os estudantes, e não só os estudantes conseguiram mobilizar parte da sociedade e nós fomos para a rua. Mas, infelizmente, eu acho que isso tem diminuído no discurso. A ideia de disciplina fiscal em vez de arroxo fiscal, a ideia de contenção do gasto ao invés de redução de investimento. Não podemos fazer escola, temos que conter o gasto. Isso nos anos 80 seria um escândalo. Como assim? Desde quando a educação é gasto? É tão gasto que agora está proibido gastar por 20 anos acima de um teto, em saúde e educação. Então, acho que existem setores nos quais a gente ainda consegue mobilizar. Mas a percepção de democracia, na minha leitura, a ausência de democracia, nesse atual ambiente que as instituições democráticas são constantemente negadas, a gente tem sofrido uma ofensiva um pouco maior. Né? Uma ofensiva em nome de uma lógica de desindustrialização, que se fosse só isso já era ruim, mas é acompanhada com um processo de acumulação constante, a acumulação primitiva do capital perene. Né? Se a gente for retomar Rosa Luxemburgo, não é só desindustrializar, é desindustrializar com um aumento forte da divisão internacional do trabalho, jogada, deixa eu tentar melhorar meu português, eu estou tentando sair do técnico, né? Mas vamos lá, só para fechar o raciocínio. Nós temos uma indústria crescente que não é indústria de transformação, é indústria mineral metalúrgica. E essa é Brumadinho, essa é Mariana. Essa é a indústria que nos cabe nesse latifúndio da divisão internacional do trabalho. Então não é só desindustrialização com alto valor agregado, é o aumento da expoliação territorial e humana nesse território. Por isso da depressão, por isso é barbárie. Temos mais perguntas? Comentários? Se eu não fizer assim, ó, é porque eu não te vi, então, por favor, não tenha a mão pra não. Mais alguém? Tem lugar pra mais uma pessoa. Eu vou fazer um. Então, se quer. O professor falou agora há pouco sobre a questão de, verificando o que ele falou, né? Há 20 anos atrás, em 1990, por aí, a questão de investir em educação nunca seria visto como um gasto. A população não ia ver isso, sim. Como assim, gastar em educação? O que você acha que vai acontecer nas últimas décadas para isso ter se transformado num possível gasto? A educação ser vista como um gasto da população em geral? Boa noite a todos. A gente foi passado por muito aqui a questões econômicas, sociais, e eu fiquei pensando na questão da dívida pública, né? Durante a reforma da Previdência, se colocou muito a Previdência como se fosse um grande gasto do governo, e a gente sabe que a dívida pública é um gasto muito grande. E aí eu queria saber assim, exatamente o que é que seria essa dívida pública, se ela realmente é impagável, como se fala, e o quanto talvez o pagamento de uma dívida que é impagável afeta a soberania na questão da redução de investimentos, né? A gente poderia estar investindo em vários outros setores. Eu acho que as perguntas que foram feitas agora já vão dar uma discussão boa, mas se sobrar tempo, eu queria que vocês tocassem um pouco numa outra questão que está sendo colocada agora e foi mencionada, a questão da proposta de fundir a CNPq e a CAPES. Quais seriam as possíveis consequências disso?
E aí já falar um pouco sobre o papel de cada uma das duas e de que maneira eles se diferenciam. Eu acho que é uma questão bem relevante para principalmente a gente que está aqui nesse contexto de pesquisa. Vou fazer o inverso então. Pegando aí, eu acho que nos últimos anos o neoliberalismo ele se mostrou capitalismo é de onda, né? Então você tem lá capitalismo concorrencial, capitalismo industrial, capitalismo monopólico, capitalismo financeiro, e essa ideia de capitalismo que ao mesmo tempo que gera crise também dá condições para que essa crise internamente ela seja minimamente geradora de um novo marco de acumulação ampliada de capital, ou seja, a crise se resolve com maior exploração, nós chegamos nessa ideia de neoliberalismo. Quando a gente fala o que é liberalismo, a gente sempre separa liberalismo econômico de liberalismo político. Até esses conservadores contraditórios e complicados falam: eu sou liberal na economia e conservador nos costumes. É uma tragédia ouvir um negócio desse, mas a gente ainda continua nos marcos da civilização mantendo o cara do seu lado vivo. Mas não dá para falar eu sou um neoliberal nos costumes e não... Por quê? Porque o neoliberalismo não dá para separar política e economia. É um sistema denso. Não é nem um sistema, né? É uma forma densa de acumulação ampliada de capital na qual se mistura um conjunto de elementos que favorece o capital em detrimento do trabalho. Até no plano discursivo. Como eu dizia para ele. Ou seja, existe uma linguagem apropriada ao neoliberalismo. E, obviamente, isso não é imposto de uma hora para outra. Isso é construído de maneira muito gradativa ao longo do tempo. Vou te dar um exemplo banal, mas que leva a isso. Um jornalista chamado Friedman, Thomas Friedman, não Milton Friedman, sabe? O Thomas Friedman escreveu um livro chamado O Mundo é Plano ou A Terra é Plana. Não vou me lembrar agora se é O Mundo é Plano. Ele dizia nesse livro que agora, estados nacionais para quê? Se você é um município ou um estado, em tempos de globalização, você pode se conectar com outras regiões. Ao contrário do David Harvey, que vai falar dos problemas disso, esse Thomas, que é um jornalista que está criando, fortalecendo, retroalimentando uma narrativa, ele está dizendo o seguinte: se Campinas é conectada à dinâmica internacional, ela não precisa mais do Estado Nacional. Por que você não atrai empresas? Por que você não gera o desenvolvimento local? Porque a fulano no Catulé do Rocha também consegue, se ela for empreendedora. Essa coisa é tão neoliberal, só que a gente, na hora que vai discutir desenvolvimento local de São Carlos, perdeu essa raiz dessa discussão, que essa é uma discussão extremamente neoliberal, que nega a importância do Estado Nacional como condutor e organizador do desenvolvimento econômico. E hoje, muitos dos meus colegas falam de desenvolvimento local como a solução do problema de São José do Rio Preto, de Catanduva, de São Carlos, Entende? E com motivos nobres. Ninguém ali é sacana. Então, a gente foi ampassando, mas de maneira muito gradativa, incorporando determinados valores que, quando colocados em prática, contribuem com uma narrativa, uma forma de pensar e agir que favorece a lógica neoliberal. De modo que hoje todo mundo diz que a disciplina fiscal é fundamental. Porque todo santo dia que a Miriam Leitão pode, ela fala: o Estado é como a sua casa. Se você ganha 10, você não gasta 12. E aí gera dívida pública. O meu tempo está estourado, mas o que é dívida pública? Dívida pública é fundamental para qualquer Estado. É mecanismo de crescimento econômico. Se o Estado precisa construir uma ponte e não tem dinheiro, ele pede dinheiro emprestado para ele. Ele empresta dinheiro e o Estado dá. Te devo, nota promissória. Antigamente era impressa, hoje é online. Você fica com a nota promissória. Isso é uma dívida pública, que garantiu a escola, a ponte, Só que o Estado, para pedir esse dinheiro emprestado, precisa pagar uma taxa de juros, senão ninguém vai emprestar dinheiro para o Estado. O problema é quando isso vira um mecanismo de rentier. Portanto, o que a gente tem hoje? Uma dívida pública para lá de 3 trilhões, concentrada na mão do Bradesco, do Itaú e do Santander, que toda vez que o Estado quer renegociar, só renegocia dívida velha, caso a taxa de juros seja maior
Portanto, é o Estado pagando 40% de tudo que arrecada para 5 ou 6 agentes privados. E ela é impagável. Até porque, se a gente pagar, o Setúbal vai rir até aqui. O dono do Bradesco vai rir até aqui. Os Safras vão rir até aqui. Então, além dela não ter capacidade de pagar, eles não querem receber. Isso é um primeiro elemento. Eles querem receber juros. E a gente, em tese, deveria ter soberania suficiente para dizer: não pago. Sabe aquela brincadeira para encerrar? Não pago, não devo. Devo, não pago. Me ajudem, por gentileza. Devo, não nego, pago quando puder. Não devo, não pago e nego enquanto puder. Isso é soberania estadual. Não vai receber. É o que a Argentina tentou fazer com os títulos abutres. Infelizmente, o Macri conseguiu estragar tudo. Mas não consegui falar do CNPq que os outros colegas conseguem. Bom, indo pela ordem, a questão da educação, né, e a mudança, né, em torno, ideologicamente, né, sobre a defesa ou não desse processo. Acho que tem 2 elementos aí que são cruciais. Um deles, acho que o Joelson tratou um pouco aqui, que é a questão da vitória ideológica, assim, na luta ideológica do neoliberalismo, né, que apresenta isso, o Estado, funções mínimas, né, e tem que abrir espaço para o privado. Mas a gente tem que compreender isso também dentro de uma dinâmica, dentro do desenvolvimento da luta de classes. Isso começa a ganhar espaço no momento de derrota, assim, dos trabalhadores a nível mundial, né? E vem essa proposta, e ao mesmo tempo a crise do capital de 73, e é aí que o neoliberalismo começa a ser aventado como uma possibilidade. Porque o capital em crise precisava de novos setores para lucrar, para investir. E onde vai ser isso? O Estado é sempre um grande amigo, né? E fornece sempre ótimos investimentos. Então vai se expandindo setores que antes eram estatais. E, né, com o desenvolvimento e aprofundamento, né, desse processo, hoje educação e saúde, né, que antes, né, eram distantes desse processo, conquistados como direito, passam a ser áreas, né, só olhar o que é a educação universitária hoje, né, 75% das matrículas está nas universidades privadas, 25% nas universidades públicas. Né, então isso passam a ser áreas de privatização. E não só para educação e saúde, aí voltando uma questão que estava, né, no bloco anterior, né, isso apresentado, né, de como a necessidade de privatizar que é mais eficiente, né, é uma jogada, assim, né, deveria ser evidente para todos, né, mas isso faz parte da luta política, que é precarizar, né, implementar políticas de austeridade, de cortes em um determinado setor, que aí você tira a condição daquele serviço, né, da universidade, dos correios, né, funcionarem bem e apresenta, olha como funciona mal, é porque é administrado publicamente. Não é porque está cortando recursos, está faltando investimento, é porque é público. Então se o cara é público, né, então cria essa lógica, né, e assim, e é um drama tão grande, o exemplo dos Correios eu acho que é muito bom nesse sentido, né, porque cumpre um papel social muito grande também, né, é a única logística que chega a todas as cidades do país, né. Recentemente, Laura, eu fiz o Nubank, e aí lá quando vai falar da transportadora, né, que eles têm uma transportadora própria, fala, e não se preocupe se você mora em uma cidade que a nossa transportadora parceira não chega, remeteremos via correio. Então até uma das empresas aí que se apresenta mais modernas, está lá o correio como auxílio. A privatização do correio vai fazer o que com esse serviço? Então é precarizado, mas dá conta do serviço que nenhuma privada dá porque não gera o lucro para eles, mas cumpre o papel social. Então, ter o controle do Estado sobre isso garante algumas medidas que o privado nunca vai ser capaz de segurar. A questão da dívida pública, acho que há 1 mês, 2 meses atrás, saiu uma entrevista no Valor Econômico com o presidente do Bank of America, não sei se era do Brasil ou na América Latina. E a pergunta, assim, né, bem na cara de pau, era como pode ser bom para o setor financeiro as privatizações no país, né, não negando a farra financeira que vai ser isso. E aí um dos elementos que ele fazia relação era que isso poderia tirar um pouco do dinheiro que estava aplicado na dívida pública, né? E aí ele coloca o valor do que tem, né, de poupança ou de investimento em rendimento, do total do Brasil, 2/3 está na dívida pública. Então isso dá uma demonstração tamanha que é essa farra financeira, do tanto de retorno que isso leva. Então isso quer dizer, ao invés de eu estar investindo em qualquer outro setor, sei lá, em gado, educação, indústria, eu estou com o meu dinheiro aqui na dívida pública porque me rende muito mais. Isso só vai ser alterado agora com uma outra farra financeira que vão ser, né, que são esses processos de privatização.
E por fim, a questão do CNPq e da CAPES, né? Rapidamente, né, de funções, o CNPq tem um papel de pensar a pesquisa e o fomento à pesquisa em si, na estruturação de laboratórios, de grupos de pesquisa, e a CAPES muito mais, né, está até no próprio nome, de formação, né, de pessoal de nível superior, né, e aí sobretudo nas bolsas de pós-graduação, apesar de ter um pouco de fomento também. A fusão na prática vai acabar com isso, e a proposta do que está aí de fundo é também tirar tanto do Ministério da Educação como de Ciência e Tecnologia, né? Então, acho que chegou até a sondar se ele vinculado ao gabinete da presidência, alguma coisa. Então, assim, tirar totalmente a autonomia da ciência, né? Dos pesquisadores e tudo mais. Então, ele cria um processo que de fundo é o enxugamento, então você junta para parecer que é um montante maior, e que desvincula totalmente, né, o caráter de um e outro, né, que eu acho que tem mais claramente, muito grosseiramente isso, né, de fomento à pesquisa, né, e de formação de pessoal de nível superior. E aí, para encerrar, uma curiosidade, né, nesse debate de soberania. O CNPq, quando ele surge na década de 50, o grande debate em torno da pesquisa que se tinha no país naquele momento era sobre o urânio, né? Se a gente ia processar ou ia exportar ele bruto. A criação do CNPq, e aí naquele período do debate do desenvolvimentismo, ele é pleno dessas disputas. E naquele momento com o setor militar, que foi inclusive, né, o primeiro presidente, defendendo veementemente, né, o processamento, né, como é que fala? O enriquecimento do urânio no país. Isso leva até com um certo conflito com os Estados Unidos, né, porque... E aí o Brasil nem podia importar os equipamentos necessários dos Estados Unidos, teve que importar da Alemanha, e quando os Estados Unidos descobrem, dá um grande choque. Então isso está em todo o debate, desde a criação do CNPq, que pensa, né, ao pensar o fomento à pesquisa, pensa também mais estrategicamente esse desenvolvimento de pesquisa, e a demonstração de que isso tem uma continuidade, que a gente vive outro momento desse dramático, é que desse desenvolvimento, né, da nuclear, né, da energia nuclear, né, o comandante Otto, aí, que fazia o desenvolvimento do submarino nuclear também, foi preso, né, continua preso, teve até tentativa de suicídio nesse processo de golpe do Temer e tudo mais. Então quem faz essas disputas mais fortes, né, de projetos soberanos de setores estratégicos também tem sido muito perseguido. Bom, vou começar a falar sobre a fusão, né, do CNPq e CAPES, que voltou à pauta, né, eles tinham desistido dessa ideia, mas voltou à pauta novamente e com muita força agora. O que dá para perceber dentro do governo é que tem dentro do Ministério da Educação todo esse esforço para a União, e no Ministério da Ciência e Tecnologia uma força contrária a essa união. Então, ainda que seja um governo como esse que a gente conhece, ainda tem alguma sobriedade ali, ou alguma lucidez em alguns atores, alguns seres ali dentro. Então, o CNPq é contra essa fusão. O presidente do CNPq já se posicionou, né, o ministro da Ciência e Tecnologia, né, que o astronauta parece ser o ser mais normal de todo o processo, né, eles são contra. E isso é bastante importante nesse momento, porque o CNPq não pode ser, não pode acabar numa canetada. O CNPq, pelo caráter de fundação que ele tem, ele só pode acabar passando pelo Congresso. A CAPES, sim. A CAPES pode acabar com uma canetada do presidente da República, que é uma administração direta, está ligada diretamente ao Ministério da Educação. Então existe ali uma correlação de forças que pode mudar, porque provavelmente o presidente da CAPES sai agora, né, ele está postulando o cargo de reitor do ITA, então provavelmente ele sai então pode mudar um pouco isso. Bom, mas por que nós chegamos nesse ponto, né? Por que o governo quer? Na verdade, é porque o CNPq e a CAPES não cumpriam as funções que eram atribuídas a eles, né? Ou seja, o CNPq e CAPES já desviaram muito suas funções, né? O Gabriel colocou aqui as funções muito diferentes. Eu tive no meu mestrado bolsa CNPq que chamava RAI, Recursos Humanos para Áreas Estratégicas, que era fazer antibiótico. O Brasil queria fazer antibiótico porque percebeu que em guerra um país que não faz antibiótico está ferrado, né? Então é isso. Então o CNPq ainda tinha ali uma função diferente da CAPES, e aí as coisas começaram a se misturar, e como os dois não se diferenciavam, então por que não unir? Essa é a questão que se coloca. Então por que não formar uma grande agência nacional como a dos Estados Unidos? Essa é a visão.
Então, é a mesma coisa de sucatear uma empresa para privatizar. Ou seja, primeiro eu tiro a função disso, eu mostro que ela não tem função nenhuma, depois vou privatizar. Ou seja, o ideal seria retomar as funções da CAPES e retomar as funções do CNPq. Mas isso está com muita força, está sendo retomado. Por sorte, o CNPq está se opondo e o MCTI, né, também está se opondo a isso. Bom, a questão de educação como gasto, na verdade nasceu essa grande força do ensino privado no Brasil. Se a gente for pegar historicamente, ela apareceu com o advento do vestibular, ou seja, o vestibular foi propulsor disso. Né? A partir do momento que as próprias universidades públicas criaram esse modelo que nós temos de vestibular, que você tem que treinar, né, para entrar numa universidade, que é um treinamento. Então, se a gente pegar o histórico dos grandes conglomerados hoje educacionais do Brasil, eles nasceram como cursinhos, né, Objetivo, IP, né, mesmo COC, Estácio, né, ou seja, a Estácio era uma faculdade pequenininha no Rio, mas ela se uniu depois COC e vem de cursinhos. Então, o histórico privado no Brasil vem de cursinhos. E eles ganharam muita força depois no governo Fernando Henrique, com os centros universitários. Depois, então, eles entraram para valer no ensino superior e ganharam muito mais força depois nos governos Lula e Dilma, com a transferência de dinheiro, de recursos públicos para esses grupos, né, com o sistema de REUNI e FIES, né, REUNI, ProUni foi o ProUni e o FIES, que foi uma transferência. Então, eles foram ganhando muita força. Então, hoje, né, eles são uma potência. Hoje a educação é negócio. E eles são muito fortes. E eles têm congressistas, eles têm um lobby muito forte. Então é isso. Né? Se a gente pega, quando eu prestei vestibular, 1800 e bolinha, então quando eu prestei vestibular, cursinho, né, fazia quem tinha muito dinheiro. E era MacPoli, Objetivo, já existia universitário, um ou outro, né, que tinha ali. E esses foram os núcleos das escolas hoje, que são extremamente potentes. E dentro do capitalismo são grupos, são conglomerados, são empresas, e aí virou esse negócio. Mas na minha visão, o vestibular foi o propulsor disso. O vestibular, esse treinamento para entrar na universidade é que gerou esses grandes grupos. Em relação à dívida pública, eu não tenho competência nenhuma para falar, ainda mais diante de economista. Eu vou falar. Não sei, pode ser. Pode? E aí, perguntas? Espera, tem mais alguém? Senão eu assinei meu nome. Tá, então eu vou começar. Te deixo por último. Aproveitando aí a volta dos anos 20, né? 100 anos atrás no Brasil estava se discutindo muito, né, pelo movimento da arte moderna, né? Você estava pensando o que era o Brasil, né? O que os brasileiros queriam para o Brasil e tudo mais. Eu sinto que vocês estavam falando de uma certa revolução que vai acontecer na ciência, que todo mundo sente que vai acontecer nos próximos tempos, né? Que vai ter que começar a acontecer algum certo vanguardismo dos cientistas de pensar o Brasil para os brasileiros, né? E esse tipo de organização que os cientistas vão ter que promover e as pesquisas eles vão ter que fazer, talvez não se encaixe no modelo, né, que a gente propõe hoje em dia na universidade, porque tem que publicar o paper na revista de custa $1.000, né? Não sei se vocês falaram o valor, não lembro o valor, nunca publiquei um paper, né? E não encaixa no modelo das empresas, porque fica muito nessa coisa da startup, inovação, e inovação por inovação não é sempre que vai ajudar a sociedade e tudo mais. Talvez uma coisa parecida com a ONG, uma ONG não dê certo também, então teria que ser uma coisa diferente, né? E talvez já existam iniciativas, né, voltadas, por exemplo, engenharia popular, que é um tema que está bem, né, tá bem falado bastante hoje em dia, tal. Enfim, existem provavelmente centros já que trabalham nesse conceito diferente, sabe? Mas assim, né, tem que ser alguma coisa também que talvez tenha que ter investimento público, né? Porque vai ser de interesse público direto, etc, etc. Então, assim, como é que vocês acham que a gente tem que começar a se organizar, talvez, assim, não sei se um modelo universitário ou uma coisa diferente, nos próximos anos, o que a gente pode pensar para dar encaminhamentos para essas coisas que a gente quer que foi discutido hoje?
Como é que pode se protagonizar esse vanguardismo científico e o que já foi feito e está sendo feito, não só aqui, em outros países. Isso. Bom, eu acho que a minha pergunta segue muito o que o Rafael acabou de falar. A minha IC, ela é totalmente focada, assim, eu estou basicamente tentando colocar um conceito no livro, assim. Tipo, não chega na população e, assim, com a conversa de hoje eu estou quase, sei lá, mudando de curso, assim, sabe? Para que seja útil. E eu faço física computacional e atualmente eu estou tentando achar a definição de medida na mecânica quântica, sabe? Tipo, então, qual é o meu papel, sabe? Tipo, eu devo mudar de curso? Tipo, eu acho que é essa a pergunta, assim, por favor. 3 anos não tenho sido jogados no lixo. Mas acho que é isso. Eu só queria falar que a irmã do Paulo Guedes é a representante fundadora da Associação de Universidades Particulares do Brasil, né? Não sei se vocês sabiam disso. Associação? É um sindicato de empresários. É um sindicato de empresários da universidade. Bom, como não foi uma pergunta, o Lauro tem uma pergunta. Acho que só para complementar a pergunta do colega, eu queria falar, a gente falou um pouco sobre o trabalho de base, a importância da participação popular, e a gente tem aqui secretarias acadêmicas, APG, movimentos sociais, muita gente que participa e muita gente que não participa também. Eu queria um comentário de vocês, assim, a gente tem um plano a longo prazo de universidades, a gente continuar do jeito que está, vai ser catastrófico em diversos níveis, mas pensando numa universidade popular, pensando nas barreiras que a gente tem dentro de um processo seletivo na universidade, como é que a gente quebra isso, para onde que a gente pode ir? Porque a gente fala de democracia dentro da universidade, a gente participar dos conselhos com maior qualidade, com maior participação dos alunos, dos funcionários, que talvez tenham um norte para a gente transformar essa universidade que realmente entre com as demandas da sociedade. Então, eu só dei 2 exemplos, mas eu queria jogar mais para vocês, assim, tipo, o que vocês veem, como a gente pode avançar numa universidade de um caráter mais popular, de um caráter que tenha, de fato, essa conexão com a extensão e com a universidade como um todo, mas acho que principalmente no seu entorno físico ali. Foi apontado, né, Gabriel? Eu? Não foi, mas já que você pergunta. Bom, eu posso, né, já a última rodada, agradecendo a oportunidade de estar aqui, e eu acho que as perguntas se entrecruzam de certa maneira. Então, o que a gente precisa pensar para você não mudar de curso e a gente pensar a autonomia universitária? E, em síntese, a sua pergunta é o que fazer, né? É uma ótima pergunta histórica, inclusive. Reforma ou revolução, diria a outra, né? Não, vou brincando com títulos de livro aqui, só brincadeira. A universidade não é uma ilha. A universidade não é um oásis. Se alguém já me ouviu falar, eu estou sendo repetitivo, mas eu acho que a gente precisa cair essa ficha. E eu sempre repito isso com o meu exemplo clássico. A aula de estatística, o professor vai explicar o que é a amostra, o exemplo mais banal. Você não precisa tomar a garrafa inteira de café para saber que ele está sem açúcar. Você toma uma pequena amostra. A universidade é uma amostra da sociedade. Por algum momento, a universidade foi uma ilha, ou tinha uma percepção, gosto dessa ideia de percepção de uma ilha. Né? Ou seja, não comunica com a sociedade. Ou mesmo oásis, nossa, eu estou na universidade. Gente, a universidade, pelo menos vou falar da federal, tem rico, tem pobre, tem petista, bolsonarista, tem gente que defende a privatização, tem gente que defende a estatização, tem gente que defende 70-30 nos conselhos, tem gente que defende o voto paritário e tem gente que defende o voto universal, cada voto uma pessoa. Então, a universidade é carregada de conflitos. Então, precisa mudar de curso para transformar a sua participação na universidade em algo extremamente relevante? Não! Só precisa ser um sujeito político numa instituição que é política, até quando se diz que é neutra. Nós não estamos dentro de uma neutralidade científica na qual a gente vai se... A neutralidade, quando dita, já se mostra não neutra e a serviço de um propósito. Então, tenha relevância. E mais ainda, para nós que somos professores, parte significativa da nossa vida está aqui.
Mas a universidade, para muitos de nós, é apenas um momento da nossa vida. E em sendo um momento da nossa vida, e a gente tendo um horizonte, né, muito curto de vida, tem que fazer algum sentido social. Então não dá para tentar transformar isso daqui no seu espaço de benefício individual, porque vai se formar com qualidade, arrumar um emprego numa multinacional, e depois ir confessar para o padre. Faça disso daqui uma religião, entre aspas, ou seja, se você tem algum apelo à desigualdade, algum apelo... É em todo momento, não é só na igreja para confessar, ou na ONG, é aqui também. E, portanto, aqui é uma amostra da sociedade, tão conflituosa quanto. O que fazer? Eu acho, na minha militância cotidiana, como membro do Consune, como um professor que é convidado às vezes para falar para alguns alunos, discentes especialmente, o colega não me chama para falar não, só aluno mesmo. Acho que eles não gostam muito de marxista falando. O que a gente faz? A gente fala que dentro a minha defesa é pela paridade sempre. Por que pela paridade sempre? Porque eu não acredito naquela coisa que o aluno é transitório. E não acredito de forma alguma. Por quê? Porque não faz sentido pensar na universidade com a ideia de aluno transitório. Então não faz sentido pensar em plano de ensino. Não é isso? Se o aluno é transitório, por que eu vou pensar num plano de ensino? Então a categoria não é transitória. E a defesa do docente, a defesa do técnico administrativo tem um grau de maior corporação do que a defesa do movimento estudantil. O movimento estudantil luta para não pagar mensalidade. Ao mesmo tempo que ele está preocupado com o bolso dele, ele está defendendo o ensino gratuito a cargo do Estado. Um docente não precisa fazer isso. Ele vai defender outras pautas. As pautas estudantis são fundamentais para manter a universidade como nós a conhecemos, ou pelo menos para manter a universidade dentro daquilo que nós acreditamos que ainda é bom dentro da universidade, porque muita coisa mudou, né? Nesse sentido, não mude de curso. E dentro da universidade, no curto espaço que você tiver, ou no longo espaço que você tiver, como é o caso daqueles que trabalham na universidade, é entender que isso daqui é um momento importante, mas ao mesmo tempo também, gente, é uma arena. E em sendo uma arena, vamos travar as disputas necessárias dentro dessa arena, porque a vida não é rascunho. Você não pode fazer, apagar e fazer de novo, né? É um dia depois do outro. Bom, eu vou pegar um ponto da fala do Rafael, que ele comentou a questão do inovacionismo, né, da inovação, né, que nem sempre é Rafael mesmo, que nem sempre é positivo, e aí entra uma questão que no nosso tempo que está sendo colocado, inclusive, como inovação, não tem muito mais uma tendência de colocar isso como central, né? Esquecer ciência e tecnologia, então vamos só gerar produto, mercadoria, né? É o inovacionismo, né? Isso que se debate, que vem junto com o empreendedorismo, muito de uma ideia torta de que a nossa ciência, né, aproveitando desse problema, é muito voltada para a Big Science, a gente precisa de aplicação, então a gente precisa das empresas. Sinceramente, principalmente nas grandes universidades do país, e aqui na USP isso é muito verdade. As empresas têm dificuldade de estar aqui dentro, de entrar, de comprar uma pesquisa, de pagar alguma coisa, de utilizar o trabalho de um pós-graduando, de um professor. Tem alguma dificuldade para isso hoje? É uma grande falácia usar isso como argumento para ampliar a entrada das empresas, né? E aí usando dois dados, no relatório da CAPES, né, das principais empresas, e aí tem até isso, que tem, né, relação com as universidades para desenvolvimento de pesquisa no país, em número de papers. Só uma primeira é nacional, que é a Petrobras. As outras 19 são multinacionais e aí concentrada mais ou menos naqueles países, né, Estados Unidos, União Europeia, etc. Né, todas muito concentradas ali no setor, né, de química, medicina, muito vinculados à nossa biodiversidade aqui, digamos, nesse sentido. Né. O que se coloca hoje, e aí utilizando até uma fala do Carlos Henrique Brito Cruz, que é desde 2006 diretor científico da FAPESP, um Roda Viva que estava debatendo ciência e tecnologia, quando começaram os cortes lá no Temer, que aí eu acho que deixa um pouco claro o que se quer com esse processo assim, de inovacionismo, que é ampliar muitíssimo a nossa subordinação, né, acabar com qualquer possibilidade da nossa autonomia na pesquisa, né, na ciência e na tecnologia, e deixar tudo de fato para acumulação de capital. Né? E aí, como as nossas empresas, né, os nossos capitalistas aqui não são tão interessados nisso, o que sobra são, né, as multinacionais.
um trecho da fala é o seguinte, né? A Shell veio do exterior para querer, são palavras, né, eu anotei, né, literalmente lá, veio do exterior para querer usar a pesquisa que tem na USP. Fizemos com a GlaxoSmithKline, tem um centro no Butantã e um na Universidade Federal de São Carlos. Também veio da Inglaterra para usar a pesquisa que tem aqui. Então, tem muitas dessas oportunidades e tem cada vez mais. Ele estava justamente falando, né, na flexibilização da legislação para permitir a entrada de empresas. Só que é uma falácia que elas não estão dentro. E esse processo vem junto com o corte de investimento. Então é colocar uma situação seguinte, não tem dinheiro público, quem oferece o dinheiro para o pesquisador, para o pós-graduando, é a empresa. Né? E é cada vez mais assim, e quem tem esses projetos com as empresas, e a USP está adotando isso agora na contratação docente, que foi anunciada aí, vai ser privilegiado inclusive os departamentos, né, que tem projetos. E quanto mais vão ser esses projetos com as empresas privadas. Então quer dizer, se você arrecada recurso, se você faz parceria com as empresas privadas, você vai ganhar também mais dinheiro público. Né? Então isso é um sistema de criar desigualdade dentro da universidade e impedir que cada vez mais a gente tenha autonomia e capacidade, né, como você disse, de que a gente ocupe um papel de vanguarda, de discutir o papel da ciência, né, e o papel da ciência dentro da sociedade brasileira, né, buscando superar suas contradições e desigualdade, vai limitando esse papel. Então, cumpre a gente também, dentro dessa proposta, não se ocultar, né? Tem espaços de disputa, e são muitos. Né? Eu acho que o momento de incômodo que a gente vive agora é a prévia da gente também se organizar e buscar atuar nesses espaços. É muito necessário, né? Em todos eles, né? Sejam criando formas, né, de divulgação, de disputa para além da universidade, e aí eu acho que entra muito esse caráter, né, da universidade popular, assim, que é buscar relação com os movimentos sociais, com os sindicatos, com quem está organizado, né, com o próprio cursinho também, mas o cursinho popular servindo de ponte com quem está fora da universidade, né, muitas vezes nos bairros, né, então criando pontes com a sociedade, né, vamos dizer assim, os trabalhadores e a juventude com interesse de defender isso aqui e construir um projeto, né, que seja alternativo, e a gente disputando isso aqui dentro. Né. Eu acho que como exemplos, tem alguns, né, para citar um deles, eu acho que tem a Escola de Medicina das Américas, né, em Cuba, né, que tem uma preocupação, né, de uma formação ao mesmo tempo altamente científica, mas também com capacidade de atender em situações, né, de extrema precariedade de recursos, justamente para exportar. Se os Estados Unidos exporta armas, né, Cuba exporta médicos em situação de calamidade e de guerra para ajudar outros povos. Então eu acho que isso também é um pouco, né, a lição de como se voltar, né, e aí é um exemplo, tudo bem, Cuba já socialista, mas é um exemplo de como voltar, né, a universidade para um fim popular, né, para um fim social, com preocupação para além, né, do próprio país. Eu acho que para além, né, encerrando, né, de buscar dentro da universidade, disputar, eu acho que todos os cursos, todas as áreas têm a contribuir. Muitas vezes não imediatamente com uma, né, solução social, mas talvez nessas áreas mais tecnológicas também, o próprio contato com a tecnologia, né, que é tão distante de grande parte da população, né, mas também buscando aí saídas mais avançadas, né, discutindo isso, como tornar isso acessível, o país ter capacidade de produzir, enfim. Não sei, acho que é você que tem também que achar a resposta para isso. Bom, gente, para encerrar, muito obrigado, muito bom espaço, né, um bom debate, e eu espero que continue se fazendo com outros temas importantíssimos aqui nesse momento que a gente vive. Bom, vou começar com o seu questionamento sobre o curso. Você logo falou, tem que mudar de curso, você falou da pesquisa que você faz, né? Que é uma pesquisa que não tem uma relação direta com a aplicação. Quer dizer, a pesquisa não precisa, né? Quando a gente fala que a universidade tem que estar mais próxima da população, estar mais próxima dos problemas da população, a gente está dizendo que ela também precisa, mas isso não quer dizer que ela tem que deixar de lado a pesquisa básica. Né? Na pesquisa nós somos construtores, né, da ciência. Nós somos pequenos operários e vamos construindo, e vamos fazendo, dando um passo para que outro dê outro passo e vá construindo. Então nós também não podemos deixar essa ciência morrer, porque nós precisamos só resolver problemas imediatos. O problema é só fazer essa ciência. Né? O problema é só ficar nisso. O problema é não olhar para o entorno, né? O problema é não entender que isso é uma construção. Né? Então é isso, você está certo, não faz mal que a tua pesquisa hoje não tenha, o que você está fazendo não tem uma aplicação, mas ele vai beneficiar de alguma forma. Então não é esse o caráter quando a gente diz que a universidade está distante, mesmo porque
ela tem que estar muito próxima também na extensão, né? Então, acho que você está bem, não vai mudar de curso, ainda mais terceiro ano, né? Eu fico só no terceiro ano e mudou de curso. É uma boa. Bom, a questão que o Lauro levantou da popularização da universidade ou do acesso é uma coisa que me incomoda muito, porque a gente fala muito nisso, a gente discute muito que a universidade tem que ser universal, ela tem que ser aberta para todos, mas eu tenho muita dificuldade de enxergar isso. Então, alguns espaços de discussão sobre isso, eu tenho dificuldade de como vamos fazer isso, como é que nós vamos fazer isso. Só para dar um exemplo de como a gente está distante disso, há pouco tempo a USP começou a discutir a inclusão do Enem como forma de ingresso e de cotas, né? E a escola de engenharia, ela teve que se mexer depois que a reitoria falou, nós estamos exigindo que vocês discutam, porque a escola de engenharia se negava a discutir. E quando a escola de engenharia discutiu, a engenharia ambiental colocou o máximo do Enem que podia e o máximo de cotas que podia. E o que nós ouvimos de muitos no entorno é: vai acabar com o curso. Vocês vão acabar com o curso. Olha que loucura, né? Então, olha a dificuldade, né, da gente começar a discutir uma popularização maior, ainda que pequena, o Enem para começar, né, para sair um pouco da FUVEST, do esquema FUVEST para entrar aqui. Então isso me incomoda muito. Eu acho que a gente podia fazer discussões, eu acho que é um tema bastante importante trazer para cá, é como popularizar a universidade, o acesso à universidade. Eu nunca cheguei a uma conclusão e tenho problemas com isso. Em questão do investimento em pesquisa, ou seja, do financiamento de pesquisa, nós temos hoje no Brasil um exemplo privado, que é o Instituto Serra Pilheira, que vem do grupo do Unibanco, né, que foi o pessoal que era do Unibanco, sei lá, pagando alguns pecados aí, e começou a investir em ciência, mas ainda é muito pequeno. Eu não vejo saída a não ser investimento público. Eu não acredito no investimento privado, não acredito mesmo em pesquisa. Se você pegar o extremo, que é a indústria farmacêutica, né, como ela é financiada hoje mundialmente, como ela financia a pesquisa hoje mundialmente na área, a gente vê o desastre que é. Então, onde tem grande investimento do capital privado em ciência, a gente vê que é um desastre. É um bom negócio para as grandes empresas, mas é um desastre para a população. Então, eu não vejo saída para a ciência que não seja investimento público. Eu já tive uma pesquisa minha até hoje financiada por empresa, até hoje, em saneamento. Mas essa pesquisa foi com o objetivo, sem fins de patente, com o objetivo de desenvolver um projeto de saneamento de baixo custo, que a empresa ia usar e a gente podia também disponibilizar para comunidades carentes. Só. Mas era uma visão altruísta de um empresário que tinha a filha também como aluna da universidade, queria dar um retorno, ou seja, é muito pontual. Eu não vejo o investimento privado na pesquisa como independente. Então, eu acho que sem dinheiro público a pesquisa não anda. Eu acho que é a única saída que nós temos. Bom, também agradeço, tem 20 segundos, agradeço aí o convite, é um momento muito importante para a gente discutir. A gente faz pouco isso na universidade, e parabenizo vocês aí por esse espaço, por esse evento e gostaria de ser convidado para os próximos, estar sentado ali e ficar estimulando a discussão aqui.